tarde a todos os nossos queridos ouvintes do programa Vale Cidadania, na Rádio Vale FM 91,7. Estamos exatamente às 12 horas e 14 minutos iniciando o nosso programa. Todos os sábados entramos por volta de 12 e pouca nas tardes de sábado no programa Vale Cidadania. E hoje quem está na apresentação é esse que vos fala, Bosco, já que o Carlos Lisboa hoje teve uma viagem. Depois a gente explica o motivo da viagem dele, simplesmente inadiável. E Carlos Lisboa não vai se fazer presente nessa tarde, então com grande alegria a gente está entrando no ar do programa Vale Cidadania nessa tarde. E essa tarde, queridos, nós vamos comentar e vamos falar sobre um projeto em Santa Cruz do Capibaribe, onde nós recebemos essa tarde com grande alegria os nossos convidados. Antes deles falarem de fato do projeto propriamente dito, eles vão se apresentar, vão dizer quem é, as suas funções, né, as suas formações, enfim. Primeiro vamos começar com as damas. Então a nossa convidada de hoje, a psicóloga Vitória Gonçalves. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Bosco. Boa tarde a todos. Como já foi apresentada, né? Meu nome é Vitória Gonçalves, sou psicóloga, pós-graduanda em psicologia escolar. Atualmente estou atuando no programa Amor de Mãe, o programa que a gente vai apresentar hoje. Também atendo na área de psicologia clínica aqui no município. E estamos hoje aqui, né, para falar sobre o nosso trabalho. Espero que através dele a gente possa alcançar, né, as famílias que são público-alvo. E vamos lá, né? Estou aqui com meu amigo que vai se apresentar. Nosso querido amigo Romilton Pinto está conosco nessa tarde. Informa aí aos nossos, dê seu boa tarde, informa aí aos nossos ouvintes quem é Romilton Pinto. Muito bem, muito bom. Boa tarde, Bosco, Vitória. O sonoplástico está aqui conosco também. Muitos conhecem, meu nome é Romilton Pinto, sou assistente social, uma das funções, né? Sou especialista em gestão de políticas públicas em serviço social e também tenho a formação, a graduação em gestão em saúde. Então a gente, no momento, estamos atuando como assistente social no programa Amor de Mãe, e estamos aqui para a gente ter um bate-papo legal, falar sobre esse programa novo em Santa Cruz do Capibaribe e quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas por esse programa. Ok, então a gente está muito feliz por estarmos aqui nessa tarde. É um tema de fato fundamental a gente poder falar desse projeto, né? Esse projeto é chamado de Amor de Mãe. E nós, a semana passada, aqui no programa, quem nos acompanha, está sempre na sintonia, sabe que nós começamos a abordar justamente sobre a questão do autismo. Trouxemos a semana passada a psicóloga Aldenice Lima, foi um debate por demais interessante. Trouxemos também o seminarista Gabriel, que falou questões muito interessantes, né? Já que a semana passada, inclusive, lá na primeira igreja Vale da Benção, houve um evento lá sobre, Romilton inclusive esteve presente no sábado, né? E foi um evento por demais interessante sobre a questão do autismo, por demais esclarecedor. Então, como amanhã é Dia das Mães, a gente pensou, e o projeto se chama Amor de Mãe, e é um projeto que está no início, nada melhor do que ele ser publicizado, ou seja, informado para a população dentro de uma temática tão importante que o poder público possa fazer. Então você ouvinte tem de fato a liberdade de fazer perguntas, de fazer questionamentos aos nossos participantes de hoje à tarde, a psicóloga Vitória Gonçalves, ao assistente social Romilton Pinto. Fique à vontade, se você então quiser entrar em contato conosco, você fala aí pelo WhatsApp, você manda seu texto ou seu áudio que não seja muito longo, evidentemente tem que ser o mais objetivo possível no questionamento, na pergunta. O telefone é o WhatsApp 9400-4665, 9400-4665. Então, para qualquer pergunta, você fica à vontade, que a gente estará fazendo aqui aos nossos convidados de hoje, Vitória e Romilton. E também você pode nos assistir pela live do Facebook, estamos ao vivo, Vale FM 91,7. Queridos Romilton e Vitória, então nada melhor, já que vamos, lógico, falar do projeto em si, vocês já se apresentaram, vocês explicaram então o que é o projeto, de que forma nasceu esse projeto e o porquê da necessidade desse projeto, o que de fato é esse projeto Amor de Mãe, e até mesmo o próprio título do projeto, porque a ideia do projeto Amor de Mãe. Então, assim, vocês possam explicar, fique à vontade para que os ouvintes possam entender esse projeto. Certo. O programa Amor de Mãe, ele surge como uma alternativa de cuidado para as mães de pessoas autistas, né, que estão em situação de vulnerabilidade social.
Então, a gente sabe que no município, né, temos muitas crianças e adolescentes autistas, e a gente sabe também da questão da vulnerabilidade. Muitas vezes a mãe ela precisa se ausentar do mercado de trabalho para levar essa criança para terapias, né, para fazer todo aquele acompanhamento que é necessário para o desenvolvimento da criança. E muitas vezes essa mãe fica sem suporte, justamente porque todo o seu empenho está voltado, né, em acompanhar essa criança. O programa ele foi criado para fazer com que essas mães elas sejam percebidas, né, dentro de suas questões emocionais, dentro de suas questões sociais, né? A gente trabalha em parceria com o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, e a gente consegue articular junto com os setores para que a gente possa chegar junto a essas famílias e oferecer o suporte que elas necessitam. E a gente, devido que a psicóloga mesmo comentou nesse momento, né, a Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social observou essa necessidade devido à grande ansiedade das mães em questão de fila de espera, nesse contexto aí que a Secretaria observou que as mães necessitavam de um apoio social. Então esse programa ele vem dar esse amparo a essas mães na questão de observou que muitas dessas mães são mães que em situação de vulnerabilidade social muito, muito grande. Então o programa Amor de Mãe abraça essas mães com roda de conversa, acolhendo, orientando o que for necessário, porque a questão social em si é muito grande. Então a Secretaria observou esse detalhe nas mães, então trouxe mais um programa assim para dar esse apoio, esse suporte a essas mães que tanto sofrem decorrência de tantas situações que às vezes não tem aquele apoio necessário. Então o programa Amor de Mãe veio para contribuir, somar com outros programas da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Certo, então tá aí explicado de forma inicial aí então a importância desse projeto, né? Está nos ouvindo nessa tarde, está nos assistindo aqui pela live a nossa amiga Dalva Campos, ela fala de Garanhuns, viu? Coisa boa. Ela fala de Garanhuns todos os sábados, é uma das nossas fiéis ouvintes, fiéis telespectadores do programa Vale Cidadania. Também está nos assistindo, vamos ver se esse pessoal aqui Romilton conhece, é João Vitor é meu filho. E João Vitor está nos assistindo nessa tarde. O nosso querido irmão e amigo Rosenildo Jovino, popular Pio, também está nos assistindo nessa tarde. Um abraço aí para Pio, para João Vitor. E logicamente está nos assistindo nessa tarde Carlos Lisboa, o apresentador do programa. Então agora de fato explicar mais o titular do programa, né? Ele é o apresentador, o diretor do programa Vale Cidadania. Nós somos um dos colaboradores aqui, estamos aqui sempre para perguntar aos convidados, né? No caso eu e Moisés, né? E os dois hoje não puderam vir. Então Carlos Lisboa não pôde vir hoje pelo seguinte motivo: ele teve uma demanda de uma viagem com sua filha, e sua filha literalmente decretou, disse: pai, o senhor não vai à rádio no sábado, na véspera do Dia das Mães, eu vou fazer a viagem com minhas filhas, com meus filhos, com meu marido, e o senhor vai junto. Então Carlos ficou nessa demanda e foi de fato essa viagem com a sua filha. E no caso de Moisés é o seguinte: tá tendo essa virose, tá certo, em Santa Cruz, como é sabido, em Pernambuco na verdade, né? E Moisés foi acometido da virose, me ligou hoje com uma tosse literalmente braba, no popular braba. Então Moisés não pôde estar presente nessa manhã no programa por causa desse motivo também da questão da virose. E você então, ouvinte, pode entrar em contato conosco pelo 9400-4665, fica à vontade para fazer perguntas para os nossos convidados nessa tarde, qualquer comentário tranquilo. Meu querido Romilton, minha amiga psicóloga Vitória Gonçalves, vocês falaram aí um pouco, né, na apresentação assim da necessidade então desse projeto. Eu queria que vocês falassem, inclusive na semana passada foi falado aqui no programa, especialmente Gabriel citou uma determinada situação sobre a demanda do município. E nós vamos falar de outros municípios, né? Que óbvio que Pernambuco e o Brasil, de forma geral, tem uma demanda conhecida na questão do autismo. Isso é fato. E Santa Cruz é dito, é comentado que há uma demanda também muito grande, de fato, de pessoas com autismo, com o TEA, transtorno do espectro autista. E no caso do projeto de manhã, então, também se faz necessário justamente também por causa disso.
não é isso? Então eu queria saber de vocês se, no caso eu acredito que a Secretaria de Saúde junto com a de Ação Social, qual a demanda de fato, se vocês têm essa informação, tipo mapeamento, se há um mapeamento dentro dessa busca da quantidade de pessoas com autismo. Vocês têm essa vamos usar esse termo, o número, né? Se podemos usar assim um número, mas essa demanda, a quantidade de pessoas, esse crescimento da quantidade de pessoas com autismo, informar aí aos nossos ouvintes. Antes de eu atuar na Secretaria de Ação Social junto com o Romilton, eu passei um tempo na Secretaria de Educação, no setor de Educação Especial Inclusiva. E lá a gente fazia o acompanhamento, né, e o mapeamento das pessoas com deficiência, que inclui também o autismo, né? E no município, alunos com deficiência, com laudo, a gente tinha 540 e poucos, então uma média de 550 com laudo, e aproximadamente 102 crianças em processo de avaliação. E aí eu digo com deficiência, não especificamente com autismo. A maioria, certo? Com autismo, a maioria, certo. Mas tinha deficiência intelectual, deficiência física, deficiência auditiva. Então a gente tem no município, né, um grande número de crianças e adolescentes com deficiência que estão em idade escolar e estão matriculados no município. Esses dados da rede pública. A gente sabe que nas escolas particulares também tem pessoas com algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno do tipo. Então, assim, a gente sabe que é um quantitativo grande, né? Pesquisas científicas indicam que a cada 36 crianças hoje uma tem autismo, então se a gente for observar, né, é um grande número. Certo. E a cada 36 crianças, no caso, uma nasce com autismo, né? Isso, e a gente tem que lembrar que a maioria dos casos, né, são meninos, né? Certo. Meninos. Mas, enfim, em relação a isso, né, a gente tem uma parceria, né, com a saúde, não no sentido de mapear, de fato, todos os dados e listas de espera, porque isso é específico da saúde. Certo. Mas quando a gente assumiu o programa, né, Romilton, a gente fez um plano de ação. Porque quem já está em acompanhamento, de certa forma, já está tendo um amparo, né? Mas como é que fica aquela mãe que está na lista de espera? Né? E a gente teve esse olhar voltado para elas, né? Articulamos com a Secretaria da Educação, com Marta, coordenadora de inclusão, para que a gente tivesse acesso, né, às informações dessas famílias, para que a gente pudesse fazer visita, para que a gente pudesse entrar em contato. Inclusive, a gente tem um grupo, né, Romilton, no WhatsApp, que conta com aproximadamente 60 mães. Então, assim, são 60 famílias que a gente tenta, né, acompanhar. Fizemos recentemente um encontro no Parque Florestal, não foi? Tivemos a participação de algumas mães, com o objetivo, de fato, de ouvir, né, de saber das demandas, porque para a gente poder fazer alguma coisa, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Qual está sendo a dificuldade, né? Às vezes a gente sabe que tem a questão de insegurança alimentar. A maioria das mães, no mapeamento que a gente fez, são mães solteiras, né? E a gente sabe que quando se descobre o filho com algum tipo de deficiência, às vezes o pai não aceita, abandona, a família, né, rejeita. Isso contribui para a insegurança alimentar, contribui para a insegurança social. E a gente tem que lembrar, né, que a própria Organização Mundial de Saúde vai dizer que saúde é um completo bem-estar biopsicossocial. Então a gente precisa estar com o biológico bem, com a saúde emocional boa, e o social, o meio que a gente faz parte, ele tem que ser um meio que proporcione, né, bem-estar para a gente. Então eu preciso ter segurança alimentar, eu preciso ter segurança no trabalho, eu preciso de uma série de coisas para que de fato eu tenha saúde, né? A gente sabe que não é só a questão biológica e não é só a questão mental, né? A gente precisa desse conjunto. E aí a gente tenta, através desses encontros, né, Romilton, ouvir essas mães que às vezes enfrenta dificuldade até dentro da própria família, né? Às vezes sai com o filho, vai para casa da tia. Quando chega lá, o menino tem uma crise, o menino se comporta de uma forma diferenciada dos demais. E ali, às vezes, já começa os estigmas, né? Que o programa Amor de Mãe, ele também é pautado nisso. A gente pretende, através de campanhas, através de momentos, né, com a sociedade, diminuir esse preconceito que ainda existe, né? E que não é de hoje, né? Isso. Preconceito que, logicamente, o próprio nome já está dizendo, preconceito existe porque as pessoas não têm o conhecimento, fazem o conceito antes, né, dentro da perspectiva que tiveram informações até então. Como é
uma questão, vamos dizer assim, nova no sentido dos casos estarem de fato aumentando. Você veja que você citou aí, a cada 36 crianças, então eu também não, uma nasce autista. Eu não sabia dessa questão, que no caso é mais acometido meninos, né? Isso, Essa por informação isso que a cor é azul, né? A cor da campanha. Certo. Tá remeter à questão Certo. do menino. Mas Entendi. tem meninas também, só que é muito pouco em relação aos meninos. Por isso que um canal como esse, de uma programação de rádio e atingir as redes sociais, é muito importante para essa questão da informação das pessoas, né? E um projeto como esse, de fato, importante, dar essa publicidade, né? Que o governo municipal possa, de fato, informar as pessoas que há esse projeto, né? Não esconder, no sentido de que há uma demanda, porque de fato há. Não é uma realidade só de Santa Cruz, de fato não é, mas é de Santa Cruz também. Então é necessário essa questão do governo municipal fazer esse trabalho, e se puder, não é, as informações que se tem, inclusive foi citado aqui no programa da semana passada, especialmente por Gabriel, sobre o trabalho da Casa Jorginho, um trabalho muito bom, muito interessante. As pessoas que lá atendem muito bem e da melhor forma possível, o máximo que podem, talvez, com certeza. Eu nunca estive lá, mas acredito que talvez até façam mais fisicamente, talvez até do que poderiam fazer, mas ainda, logicamente, é pouco. Então, que talvez o governo municipal possa construir novos locais, novos centros como esse, não é? Para que possa atingir mais pessoas e ter programas importantes como esse, que é de fundamental importância. Diga lá, Caleb. Sim. Um esquema, né? Disse, bom dia, Vitória, Romildo. Sou mãe da Viluca Autista. Já fui inserido por esta equipe e nos dá suporte. Quando não consegue, eles ligam e dão suporte. Deus abençoe, por isso sei que não é fácil. À frente do trabalho, né? Fui inserido por Vitória para me ajudar a resolver algo e fui muito bem atendida. Parabéns a esta equipe. Não sei se tem uma... A mãe da Viluca, né? A mãe da Viluca. A gente acompanha Pronto, ela. olha aí. E assim, a gente sempre faz o que pode, né, Romildo? Liga para um, liga para outro. Coisa boa. E tenta, porque a gente tem essa sensibilidade. Certo. Não é fácil, né, ter um filho autista e estar nessa correria, né? Procura um setor, procura ajuda em um canto, procura em outro. E a gente sabe que se a gente não se esforçar, o negócio não vai dar certo. Aí deu certo eu e Romildo, porque... Encaixou direitinho, né? Encaixou direitinho. Justamente. Como foi esse processo de escolha, se quiser responder depois, como foi esse processo de escolha para ser, por que Romildo e por que Vitória, assim, no sentido do contexto lá? Pronto, já podemos entrar nessa questão aí. Essa é uma pergunta que todos fazem, né? Certo. A gente tem a característica, assim, de trabalho, eu acredito que bem aceito, não só pela sociedade, mas pelo o próprio governo em si. A pessoa de Dona Ivone, de Todd, nos escolheu assim de forma muito aberta, né? Nos chamou, viu que realmente a gente lidava com essa situação e a gente somos profissionais, que a gente não fica só olhando de parede, a gente regaça a camisa mesmo, salta da parede, vai pra rua. Nosso objetivo é de ir rua, de ir em busca das pessoas e sentir as dores das pessoas, né? Não adianta a gente estar num programa só por estar, só estar no papel, mas realmente a gente na prática vai na prática, a gente conversa com as famílias, vê o que eles precisam. Algumas coisas, como é de início ainda o programa, está se ajustando ainda, vendo a melhor forma de lidar com as pessoas. Então essa aí é a prova, né, de Lucas. Lucas, os outros programas, o CRAS sempre tem acompanhado, a Saúde também tem acompanhado, mas a gente chegou para somar, como eu falei. O programa Amor de Mãe chegou para somar e dar um suporte maior a essas famílias. E sobre a escolha, né, eu lembro que quando eu estava sendo cogitada para ir para o programa Amor de Mãe, eu precisei articular umas coisas com o Romildo. E aí quando o Romildo chegava lá na Secretaria de Educação onde eu estava, a minha equipe queria fechar a porta e não deixar ele entrar. Porque ninguém queria que eu fosse para lá, nem Marta, que era minha coordenadora de inclusão, Darley, que é intérprete de Libras, Carol. Foi assim. Vamos prender Vitória aqui para ela, ninguém chamou ela para esse projeto. Não queriam, mas ao mesmo tempo ficaram felizes, né, pela escolha, pela decisão que eu tomei de ir. E assim, isso que o Romildo falou é bem característico nosso mesmo, né, de tentar fazer por onde essas famílias elas sejam acolhidas. Se nós não tivermos, né, esse olhar, nem o programa Amor de Mãe, nem um outro setor, ele se desenvolve, né? Se a gente não botar a mão na massa, se a gente não tentar compreender a situação,
se a gente não estudar, né, Romilton, os direitos, a gente tem que se empenhar muito nisso também, a gente tem que estar por dentro de tudo o que acontece, de todas as modificações que vem em termos de legislação, em termos de direito. E a gente se empenha muito nisso. Quando está com uma dúvida, Romilton me pergunta, eu pergunto a Romilton, e assim, essa parceria ela tem dado certo. E as famílias que são acompanhadas por nós, né, têm sentido isso. E sobre o público-alvo do programa, Romilton, eu gostaria que você pontuasse, porque assim, nem todas as famílias, né, têm direito, digamos assim, de ser acompanhado pelo programa, porque existe um público-alvo, no sentido de que famílias em situação de pobreza, né, é importante a gente destacar que o programa é voltado para isso. Certo. Então, supondo que uma família tenha condições, né, de bancar, digamos assim, o dia a dia da criança com autismo. Então, assim, não faria muito sentido ela se encaixar nesse programa, porque é voltado para essas situações de vulnerabilidade, que como a gente falou anteriormente, né? Ou seja, inclusive, muito boa a sua colocação, Vitória. Então, não existe, lógico, critérios por demais, vamos dizer assim, sérios, essa busca desses critérios sérios para que quais são as famílias que serão atingidas. Não é algo aleatoriamente, né? Não é apenas pela questão de ser comprovado que a criança tem autismo. Não é somente isso, existem alguns critérios, né? Exato, e também... Importante essa explicação. Para depois passar a palavra para a Vitória, a nossa abrangência, as pessoas até querem ser atendidas, por exemplo, de Breja Madeus, da Paraíba, Toritama, Taquaritinga do Norte. Certo. Mas assim, o programa é voltado para a cidade de Santa Cruz de Caparibe. Certo. Exemplo também da Casa Jorginho. Certo. E às vezes tem pessoas de outro município sendo atendidas na Casa Jorginho. Então existem pessoas de outro município na Casa Jorginho sendo atendidas. Algumas pessoas, né? Não são todos, né? Então, o nosso objetivo é de abranger a cidade de Santa Cruz. Então, o programa Amor de Mãe, o objetivo desse programa é apenas pessoas da cidade de Santa Cruz de Caparibe. Exatamente. Fato. Entendeu? Residentes em Santa Cruz. E a gente possamos ser exemplo para outras cidades, entendeu? Outras cidades, implantar esse projeto, chamar assistente social, chamar um psicólogo, outros profissionais para dar esse suporte à cidade, porque é de grande importância poder trabalhar com esse público. Então, Vitória vai falar o outro ponto. Do público-alvo, né? Seria também autistas de nível mais elevado, né? Que o pessoal fala autista grave. Aí, nesse caso em específico, como exige um suporte da maior... questão financeira. Nesse e no caso aí é o grau de suporte 3. Isso. Esse contexto aí. O grau de suporte 3, porque a gente sabe que mesmo que tenha, né, essa questão econômica estabilizada, às vezes precisa de um suporte. Né? Seja no momento de uma crise, seja para receber algum suporte de algum outro setor, como, por exemplo, como funciona na Secretaria de Ação Social, o Romilton vai trazer depois, mas a gente também articula para que essa família tenha acesso a outros serviços. Mas só definindo aqui, famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, que tenham em sua composição pessoas autistas, ou famílias que tenham em sua composição pessoas autistas graves, independente das condições financeiras. Agora, se a gente junta, Bosco, esses dois critérios, por exemplo. Certo. Pessoa com autista grave na família, né, com autista de um nível elevado e em situação de vulnerabilidade, essa pessoa, ela é prioridade das prioridades, né? A gente tem que ter esse olhar aí também, que é o que a gente traz aqui. Fizemos questão, né, Romilton trouxe aqui o programa, né? E aí fala, né, será considerado público prioritário famílias com pessoas autistas graves em condição de pobreza, extrema pobreza, que residam em área rural ou estejam em situação de violação de direitos. Quando a gente vai fazer a ficha, tem a ficha também do programa Amor de Mãe, a gente faz perguntas desse tipo para que a gente possa até acionar, né, outros dispositivos caso a gente precise. Inclusive, né, no final do programa a gente vai estar reforçando um convite, né, para a população. A questão social, uma ação social que o programa está realizando com a Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social. A gente chega aí, Chega lá. Isso. E sobre os serviços, Romilton, é bom pontuar. Quer que fale agora ou depois, você? Diga aí. Os serviços ofertados na Secretaria. Pronto, você vai responder agora dentro do questionamento que eu vou te fazer, que em parte já foi respondido, mas só para ficar mais claro para a população. É muito importante, eu acho que várias partes do governo municipal tem essa questão da integração
vamos dizer assim, das secretarias. Tem situações que tem que ter integração das secretarias. Isso. Eu acho que um projeto como esse, você até começou a falar sobre a questão da Secretaria de Saúde chegar junto, você foi tentar mapear algumas questões da inclusão lá, né? Então eu queria falar sobre, no caso, por exemplo, a Secretaria de Saúde em si. Então a Secretaria de Saúde em si, junto com a de Desenvolvimento Social, se há de fato essa integração. E aí me permitam, né? É uma pergunta que tem que ser feita, certo, porque faz parte logicamente, temos que fazer. Veja, a gente perguntou no início, agora há pouco, sobre o porquê da escolha de Vitória e o porquê da escolha de Romildo. Ou seja, ficou claro que são pessoas que, de fato, têm uma característica dessa prática de ir atrás, de fato dar o sangue por aquela causa. Aí, se há uma integralidade, há uma integralidade de todos nesse sentido? Ou vocês poderiam até dizer até que ponto é importante essa integralidade? Porque assim, eu entendo, os nossos ouvintes estão percebendo que uma questão como o autismo não é somente a Secretaria realmente de Desenvolvimento Social, não é somente a Secretaria de Saúde. No caso do espectro autista, precisa de 4 profissionais, inclusive, para cuidar dessa criança, né? Então, aí, no caso, também vocês explicaram muito bem que um dos critérios a criança estar no grau 3 do suporte, né? Assim? Então, o grau 2, por exemplo, é atingido, o grau 1. A gente está perguntando isso também. Se tiver em situação de vulnerabilidade, é assim. Pronto, a gente está perguntando isso também pelo seguinte, porque, por exemplo, tô dando um exemplo. Vamos dizer que uma mãe tem uma suspeita que sua criança tem autismo. Aí, possivelmente, essa criança olhando assim, ela tem um grau talvez menor de autismo. Mas devido a ela não ter o suporte, ela não ter esse cuidado, e a casa Jorginho não conseguir atingir ela o mais apto que deveria poder atingir, ela pode ter consequências maiores na sua problemática daquela dificuldade do autismo. Então, queria que vocês nos explicassem aí, você explica o seu ponto aí. Entenderam? Entendi. Ou foi muita pergunta de uma vez só? Não, a gente pontua na seguinte forma. A gente tem todo o suporte, tem que trabalhar em conjunto, certo? Porque você não consegue ir a lugar nenhum. Então a Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social, ela tem ligação com outras secretarias, Saúde e Educação. Eu acho que as 3 secretarias têm que trabalhar em conjunto. Certo? Um exemplo desse foi no dia da abertura do programa. A gente convidou a Secretaria de Inclusão da Saúde, né, o setor de inclusão da saúde, nossa amiga Marta. Da educação. E ela trouxe os profissionais psicopedagogos, psicólogos, para poder trabalhar com as crianças, enquanto as mães estavam participando com a gente em outros momentos lá na apresentação. Então, tem essa parceria. Sempre quando a gente precisa de outro setor, tem essas mãos dadas, e a saúde não é diferente. A saúde sempre tem nos apoiado, tem nos ouvido. As demandas que as mães falam conosco, a gente tem apresentado à saúde a dificuldade de cada mãe, né? A gente vê que a saúde está de braços abertos para receber, só que hoje a demanda é muito extensa. Às vezes alguém pode questionar, mas por que não está sendo atendido rápido? Pelo fato de a demanda ter sido de grande aumento. Quando foi a semana passada, eu ouvi o programa, devido a grande... O tempo também de atendimento, né? Que tem crianças que não vai ser... Um exemplo, a psicóloga está aqui, já sabe disso, que o atendimento psicológico não é só uma semana de uma criança com TEA. Então, tem situações que é de 15 a 20 sessões. Isso toda vez por semana. Se a gente for multiplicar uma criança só, ela fica com uma psicóloga, acredito, de 4 a 5 meses em atendimento. E um psicólogo, ela não pode, acho que não tem condição de atender 100 crianças numa semana, né, Vitória? Ficaria extremamente reduzido o tempo de ação do psicólogo. Em que sentido? Às vezes a criança chega lá e está um pouco alterada. Veja, ela está em um lugar onde tem várias outras crianças que ela, na maioria das vezes, não conhece, com profissionais, né, ali que ele vê passando, e às vezes a gente sabe que o autismo ele tem alterações sensoriais. Então, o movimento, o barulho, a luz, isso pode também fazer com que ele fique um pouco agitado. Aí essa criança, nesse estado, é levada à sala, né, do psicólogo. Ele precisa, o profissional naquele momento, ele precisa fazer com que a criança se acalme para, de fato, iniciar
o atendimento. E aí esse tempo, até que essa criança se acalme, possa participar da atividade proposta da intervenção do psicólogo, pode ser 5, 10 minutos, e vamos supor que a sessão é de 25, aí fica 15 minutos para o psicólogo fazer a intervenção, fazer todo o protocolo, né, que precisa ser registrado, tudo o que acontece na sala. Então, assim, atender 100 crianças, vamos supor que vai ser atendido 100 crianças, mas a qualidade do atendimento não vai ser boa. Não vai ser, não tem como ser, porque reduz o tempo. Certo. E aí a gente tem que estar atento para isso também. E em relação ao que o Romildo falou, né, da continuidade das sessões, também não vai dar alta ao paciente sem que de fato ele possa ter alta. Né? Estaria prejudicando a criança e por isso talvez se estenda mais um pouco o tempo de acompanhamento. E assim, Bosco, complementando a sua fala, o governo municipal está preocupado com essa causa. Inclusive, a preocupação dele maior foi instalar, claro, o programa Amor de Mãe. Né? E ele sempre tem essa preocupação de ver essa questão para diminuir essas filas. Sempre tem falado conosco que isso aí vai tentar resolver essa questão, né? Porque assim, isso não é uma demanda só de Santa Cruz. Eu tenho colega mesmo que em Campina Grande, um exemplo, uma cidade que é referência de atendimento, a fila lá também é extensa. Outros municípios aqui próximo, alguns municípios estão trabalhando com a educação, uma equipe que na educação para tentar dar um suporte em algumas cidades. Pra você ter ideia, eu posso aqui colocar Barra de São Miguel, está com 136 pessoas com transtorno de aspecto autista. Então, assim, para uma cidade de 7 mil pessoas, é um grande número para a cidade aqui vizinha nossa. Digo isso porque eu tenho um conhecimento lá, sou de lá, e tenho esse conhecimento. Então, Santa Cruz, eu acredito que hoje, que não tem nem profissionais, às vezes, em particular, para fazer alguns exames, para alguns laudos declarando que a pessoa tem transtorno de aspecto autista. Então, assim, essa dificuldade de profissionais capacitados nós temos aqui em Santa Cruz do Capibari. Então, não é qualquer pessoa que vai atender uma pessoa com deficiência, com aspecto autista. Não é qualquer pessoa, tem que ser um profissional realmente que tem especialização, que vê de fato a situação. Inclusive, eu quero aqui parabenizar a primeira igreja Vale da Benção, né, pela iniciativa de dar esse suporte a mais às mães de Santa Cruz. Então, isso é muito bom para a cidade de Santa Cruz de Capibaribe. Então, se fosse todas as igrejas, um exemplo, igreja evangélica, católica, enfim, todos, questão social, instituições filantrópicas que pudessem abraçar essa causa, eu acredito que Santa Cruz ia ser muito positiva. Inclusive, a Casa da Criança, a gente temos um trabalho lá com pessoas autistas também, tem profissionais, né, que trabalham também aqui em Santa Cruz, voluntários, são profissionais voluntários que trabalham lá na Casa da Criança. Diversos setores estão abraçando essa causa para diminuir essa ansiedade das mães, que acredito de grande importância. Todos esses programas, todas as instituições unidas para um objetivo só, de ajudar essas pessoas. Ok. Ô Romildo e Vitória, aí no caso também não é permitida, parece uma pergunta boa, mas tem que ser feita, porque talvez alguns dos nossos ouvintes não fique pensando em casa, o que você até falou no início. Por exemplo, devido justamente à demanda, e algumas pessoas, lógico que não são a maioria, é óbvio que não, mas por exemplo, você acabou de citar aí algumas crianças lá com espectro autista, com laudo de espectro autista da Barra de São Miguel. Isso. Aí um exemplo, 136 crianças? Obviamente. Vamos pensar aqui que 20 dessas crianças venham para Santa Cruz. Então a Casa Jorginho não pode, vamos dizer assim, entendeu a expressão? Não suporta, né? Ele não pode proibir de maneira alguma. Essa pergunta. Todo atendimento. Dizer, tem que ser só crianças de Santa Cruz, não. Até pela lei isso não é permitido, né? Isso. É porque o SUS, o projeto Amor de Mãe é outra coisa, que é um projeto, mas no caso do local daquela cidade, a gente não vai registrar, mas a gente não vai deixar de atender as pessoas que vêm de fora. Nós, enquanto profissional, a gente está atendendo qualquer pessoa, entendeu? Mas assim, para um atendimento constante, tem que ser da cidade mesmo de Santa Cruz. O Amor de Mãe, né? O Amor de Mãe. Até porque a gente pede, né, para fazer a ficha comprovante de residência, laudo da criança. Tudo isso a gente pede na hora de mapear
Até Certo. porque o programa Amor de Mãe, ele trabalha, né, com esses momentos de escuta e acolhimento, como eu disse anteriormente que a gente tinha feito, mas a gente trabalha a nível de estratégia também. Então a gente faz o mapeamento de todos os usuários que são acompanhados, a gente tenta articular de modo que essas famílias sejam contempladas, de ver o melhor lugar para se reunir, né, de pensar sobre as possibilidades para ajudar essas mães. Só uma questão, Romildo, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro ainda sobre o público-alvo, Certo. tá? Como dito anteriormente, pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, que têm pobreza, autismo, certo. independente do grau, certo? Certo. Independente do grau. E se for uma família que tenha uma pessoa autista com grau elevado, independente da condição financeira. Certo. Bom? Só para Compreendido. deixar claro. Compreendido. E a nossa secretaria, Bosco, ela tem alguns serviços através da Secretaria de Governo de Desenvolvimento Social ofertado às mães e a crianças autistas, né? A gente temos lá emissão de carteira do autista, né? Que você preenche lá na hora e você sai na hora essa carteirinha, que você tem esse direito de acesso em alguns setores do município, aliás em todos, muito, né? Que é lei, né? Tem nessa carteirinha da pessoas com autismo. Se você não tem, faça isso. Certo. A pessoa precisa ser cadastrada do CAD único. Certo. Inclusive o CAD único, ele tem vários postos de atendimento aqui no município. Não é só no Bolsa Família. Certo. E a pessoa diz, o que é CAD único? É quando você faz o cadastro do NIS, que certo. você vai até o... Ou seja, não é somente chegar, meu filho tem autismo e eu quero a carteirinha, não. Existe um procedimento para tal. Existe um procedimento Depois também para isso. Então, você vai em qualquer CRAS, a gente temos CRAS aqui na Praça Céu, CRAS certo. ali próximo ao Cabana Clube, que é o CRAS 2 Max, tem certo. o CRAS Júlio César, que é lá na Santo Agostinho. A gente temos atendimento no próprio Bolsa Família, que é ali na Avenida César Aragão, na Avenida do antigo Hospital do Nanau. Avenida Souza Aragão, próximo à Avenida Souza Aragão. A gente temos na Secretaria de Desenvolvimento Social também atendimento do CAD único. Então, assim, tem 5 pontos aqui no município. Temos em Poço Fundo, temos no Pará, certo. também, assim, setores... Muito bom que facilita para que as pessoas possam se cadastrar, né? Possam se cadastrar. Então, lá nós fazemos também emissão do RG. Tem crianças autistas que não têm RG. Sim, lá realizamos emissão do RG. Temos o passe livre, né, porque o autista, muitos não sabem, que tem 80% de desconto para viagens distantes, tendo o passe livre, né? Tem essa carteirinha, você vai na Secretaria de Ação Social, solicita, manda para o Ministério de Transporte e ele devolve a pessoa, se for aprovado, aí pega essa carteirinha na Secretaria, lá você tem acesso ao BPC, interessante, Bolsa, que a população fique sabendo, que lá tem uma sala exclusiva para atendimento do INSS. Certo. Entendeu? Lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, porque lá agora existe o Expresso Cidadão, que é onde faz vários documentos, acompanhamento pelos CRAs, pessoas com autismo tem também, programa Criança Feliz, também desde a gestação até os 6 anos, até os 3 anos, Criança Feliz acompanha. Temos também o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, são crianças que a Secretaria dá esse suporte de inclusão em relação à aula de dança, aula de música, jiu-jitsu, né? Certo. E a Secretaria sempre oferece através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, de Rogério, não é isso? É de Rogério, mas temos uma coordenadora chamada Laís, que ela dá esse suporte e ajuda muito essas crianças e inclui essas crianças para poder desenvolver um trabalho com as outras crianças que ali estão. Certo, é muito importante esse trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social e dar esse suporte às crianças que têm autismo e às mães principalmente. Muito importante. Olha, estão aqui nos ouvindo, você que está nos acompanhando aí pela live, um abraço a todos, está nos ouvindo aqui Alberi Gonçalves, né, dando parabéns pela temática do programa de hoje. Olha aí, seu irmão, né? Muito bem. Eu já descobri hoje que Vitória, eu não conhecia Vitória, conhecia lógico Romildo, mas Vitória Gonçalves eu não conhecia. Descobrimos hoje que Vitória é irmã do grande amigo nosso, que é Osivan, né? Deus abençoe aí, Osivan, que também está nos acompanhando nessa tarde. Elisângela Alves está dizendo... Ela colocou aqui uma psicóloga excelente, né? Fez rasgados elogios aqui a nossa amiga Vitória Gonçalves. Um abraço aí para
Elisângela Alves, que também está nos acompanhando. Então você que está nos acompanhando nessa tarde, um abraço a todos. E você que quer fazer algum questionamento, alguma pergunta, e você que talvez, você que é mãe que esteja sendo atingida, né, sua família está sendo acompanhada por esse projeto, você quiser falar algo, fica à vontade, 9400-4665. O Romilton e Vitória, veja só, uma questão também que a gente sabe, muito importante, e como essa demanda de autismo e a tendência é essa questão aumentar, não é? Inclusive Gabriel citou aqui a semana passada no programa, ele disse, se sua família ainda não tem uma pessoa com autismo, não se preocupe, o termo até que ele usou, mais cedo ou mais tarde vai chegar na sua família. E foi explicado muito bem na questão de que não é para ter medo, não é para ficar desesperado, o mundo acabou, coisas tais, né? Mas veja só, sobre questão de leis, né? Eu queria que vocês falassem dentro do que vocês entendem, dentro do que vocês acompanham. E que faz a lei, não é, já está dizendo, é o poder legislativo. E no caso de Santa Cruz são vereadores. Então, essa função da Câmara dos Vereadores e questão de leis, a vereadora Rosângela Negas tem uma questão aí, a lei me parece que está para ser aprovada ainda pelos vereadores, eu não tenho certeza se já foi aprovada, porém ela teve uma ideia muito boa de uma questão para colaborar com as crianças autistas. Mas como vocês veem de forma geral essa questão de como os vereadores podem fazer leis que facilitariam essa questão das pessoas autistas em Santa Cruz? A gente tem, né, desde 2012, a gente já tem uma lei que foi criada a nível federal, né, que contempla aí várias questões da pessoa autista, inclusive a caracterização do transtorno. Se a gente observar, né, em 2012, então já fazem 11 anos, né? Foi na questão de Dilma, da presidente Dilma, certo, que ela sancionou essa lei. A questão do autismo, Bosco, eu costumo dizer que sempre existiu. Né? Sempre existiram pessoas com deficiência, sempre existiram pessoas com algum tipo de transtorno mental ou algum déficit de atenção ou déficit intelectual, sempre existiu. A questão é que não se tinha, né, o conhecimento a respeito da causa. Certo. Inclusive hoje a gente tem pessoas que são diagnosticadas com autismo e já são adultos. Né? Não tinham conhecimento a respeito da avaliação, das formas de intervenção. Certo. E isso certamente prejudicou o seu desenvolvimento, porque a gente sabe que quando é identificado precocemente, a partir, por exemplo, a criança tem autismo e ela é não verbal. Né? Se a gente compreende isso logo nos primeiros anos de vida e começa as intervenções com o fonoaudiólogo, com terapia ocupacional, com os outros profissionais, né, que são necessários para o desenvolvimento da criança, tem mais probabilidade dela desenvolver, né, a sua autonomia, através não só da fala, mas a sua autonomia diária. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse olhar, né? Eu acredito que leis que possibilitem identificar precocemente nessa questão do autismo e também que ofereçam formas de intervenção seria muito, muito interessante também. A gente tem a Lei Berenice Piana, né? Que ela contempla questões também da educação voltada para pessoas com deficiência, que é a questão do profissional de apoio, que a gente chama cuidador, que é extremamente necessário para o desenvolvimento da criança em sala de aula. Inclusive, passei um tempo sendo coordenadora dos profissionais de apoio aqui do município, né? Coordenava mais de 200 pessoas. Em relação a formações, a gente dava formações, fazia o acompanhamento nas escolas com eles. E, como a gente tinha falado anteriormente, né, é necessário que haja essa parceria entre os setores. Então, uma lei hoje que seria boa, né, para esse público seria algo que de fato integrasse todos os setores e funcionasse. Certo. Né? Porque assim, leis a gente tem muitas, mas para que de fato exatamente, ela... tem essa questão também, obviamente. As leis têm que ser cumpridas, né? A gente precisa muito disso. Sim. E para que isso aconteça, a gente precisa de pessoas que tenham sensibilidade. Né? Porque às vezes lê aqui o papel, a lei diz isso, tá bom, e fica aí. Não, a gente precisa... Exatamente. Você falou um ponto que eu queria essa pergunta tem muito a ver com essa questão de sensibilidade, né? Veja que Romilton falou há pouco sobre o evento que houve na primeira igreja sobre autismo. Então, assim, a primeira igreja Vale da Bênção, abriu os olhos, teve acessibilidade para o tema autismo.
Eu vou dar um exemplo da Câmara, dos vereadores, uma questão que a Câmara foi sensível, foi muito importante, mas aí vou fazer uma observação que eu acompanhei pelas redes sociais. Eu não estava lá presente, mas acompanhei. O lado bom e o lado ruim, sendo bem claro. Essa semana, não é sobre o autismo, certo? Lógico. Essa semana, Laércio Glicério realizou um evento lá na Câmara dos Vereadores. Ele, na verdade, tem realizado um evento há 9 anos sobre prevenção contra a violência de crianças e adolescentes, algo muito importante, fundamental. Inclusive trouxemos ele aqui há 15 dias atrás no programa junto com o Marivaldo Andrade. E o evento foi lá no Altas Horas, vários palestrantes sobre essa temática, foi muito bom, muito importante. E a Câmara dos Vereadores abriu espaço, né? De fato abriu espaço para quarta à noite os vereadores, o Laércio e os palestrantes lá falaram questões sobre isso, né? Foi pessoas lá, um público muito grande, a gente via várias pessoas de fora, não havia presença de um vereador sequer, nem do vermelho, nem do azul, nem do verde. Eu acompanhei pela live e não havia presença de nenhum. Que bom que eles abriram espaço, foi um momento importante, acessível, mas não tem a presença pelo menos de um vereador. São 17 vereadores, nenhum deles participou. Então, assim, que haja essa acessibilidade. Essa fala de Vitória há pouco foi muito importante sobre essa questão da acessibilidade. Agora a gente vai ouvir aqui ouvir uma fala aqui de uma amiga nossa, Mônica. Mônica é uma pessoa que Romilton até há pouco falou sobre o evento lá na primeira igreja, e nós vamos fazer alguns questionamentos à Mônica aqui. Primeiramente, Mônica, boa tarde, tudo bem? Mônica, tá nos ouvindo? Oi. Boa tarde, Mônica, tudo bem? Boa tarde, Pai do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, minha irmã, você tá bem, né? Tô bem, graças a Deus. Coisa boa. Ô, Mônica, primeiramente, você não está, lógico, do estúdio está aí ao telefone, mas tá nos ouvindo bem, né? Tô te ouvindo. Pronto. Veja só, primeiramente te parabenizar, né? Você foi uma das pessoas que organizou o evento lá na primeira igreja nas 2 últimas semanas. Um evento por demais importante, fundamental. A palavra que a psicóloga aqui, Vitória, falou há pouco sobre essa questão de sensibilidade. Aí. Mônica, depois você tenta ligar de novo, então daqui a pouco a gente restabelece aqui o contato com Mônica. Mas essa questão então que Vitória falou há pouco, Romilton, você tem algo a dizer também nessa questão na questão da lei, sim, ou já está contemplada a resposta? O que é que você acha da questão dos vereadores em relação à lei, e a lei, lógico, ser cumprida, obviamente, né? Isso, né? A gente contempla que a lei 2.764 de 2012, né? Essa lei já contempla todos os direitos, né, que a criança com autismo tem, entendeu? E a gente, se algum vereador quiser fazer complemento a essa lei, é só fazer algum complemento municipal. Eles têm autonomia de fazer isso aí. Inclusive a lei sobre o programa Amor de Mãe, né, foi para a Câmara, foi aprovada. Foi para a Câmara, foi certo. Foi aprovada e foi sessionada pelo prefeito do município para dar esse suporte. Então, o governo em si está com um olhar positivo para as crianças com aspecto autista. Com certeza. Muito bom, excelente. Mônica? Alô, Mônica? Alô, oi, a ligação caiu. Tá nos ouvindo? Bem. Tô te ouvindo. Ô, Mônica, então, primeiramente, te parabenizar, né? Você e o pessoal que organizou o evento lá na primeira igreja, e a importância da acessibilidade sobre esse tema. E você, como mãe de autista, eu queria que você, como experiência pessoal sua, né? Tem mães que você acompanha, mas você pode falar com toda a propriedade, você é mãe de autista, a importância de ter essa acessibilidade pelas pessoas que têm o TEA, o transtorno do espectro autista. Eu queria que você, primeiramente, nos falasse sobre isso. Eu queria agradecer o espaço, eu queria desde já agradecer ao irmão Romilton e à doutora Vitória, né, por estar falando sobre esse tema que é tão importante e pouco falado no nosso município. E também queria agradecer a pessoa do Pastor Bruno por ter apoiado e está nos apoiando em alguns projetos que temos, e também a associação que em breve ela vai ser aberta lá no espaço da igreja. E assim, eu vou falar como mãe. Eu creio que a doutora Vitória, ela sabe que o DCM-5 fala muito sobre a questão do tempo.
O autista, o inimigo dele é o tempo. Porque quanto mais tardio a gente começar com as intervenções terapêuticas, mais prejuízo a criança vai ter. E é de fundamental importância que, quanto mais cedo for diagnóstico, comece de imediato as intervenções. Só que, infelizmente, não é o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje. Né? A gente passa por essa dificuldade enorme, questões de fila, eu entendo, eu sei que o município está fazendo a sua parte, porém, um pouco deixando a desejar, mas eu sei a necessidade, eu sei o quanto é difícil profissionais que se adaptem a questão de trabalhar com a criança com autismo. Eu sei dessa demanda que é enorme. E eu também, uma coisa que eu não concordo com a doutora, é quanto à questão do atendimento amor de mãe ser voltado só para a criança de suporte nível 3. Veja, o suporte nível 1, eu acho que é por isso que a gente sofre mais, ele é pouco falado. As pessoas veem o autismo como aquela criança de suporte só nível 3. Mas esquece que o suporte nível 1 e 2 também precisa de apoio, tão quanto o nível 3. Então, eu acho que isso também tem que ser falado, e eu acho que o Projeto Amor de Mãe é um projeto que veio, sim, para nos ajudar, para nos apoiar. Mas, porém, como visão de mãe, se os nossos filhos tiverem todos os atendimentos, para a gente já é o fundamental. Nós precisamos, sim, e a lei nos acoberta, né, que a gente também tenha esses atendimentos voltados pelo município, mas para a gente o importante é que os nossos filhos estejam em atendimento. Nós ficamos para segundo plano. Então eu penso assim, que o município ele tem que se ater à necessidade das crianças que futuramente serão jovens e adultos e que futuramente estarão no mercado de trabalho e terá que ser incluído, de fato incluído, no mercado de trabalho e na sociedade. Porque, acima de tudo, são pessoas. Acima do autismo, existem as pessoas. Então, eu queria que vocês revessem quanto a essa questão do suporte nível 1 e o 2, que ele é pouco falado. Mas eu quero que vocês visem também isso, porque eu sou mãe. O João tem 7 anos e a gente vive há 5 anos. O João faz terapias. E a gente sabe da importância. Níveis, eu acho que isso não importa. Né? Hoje a gente tem que ver a questão do transtorno e cuidar, né? E eu quero agradecer muito, muito, e que assim, não me interpretem mal, mas é uma opinião de mãe quanto o projeto Amor de Mãe, que é muito importante, não deixa de ser, mas eu acho que algumas questões têm que ser vistas, né, para que a gente de fato tenha o apoio que as nossas crianças hoje precisam. Ok, Mônica, é por causa do horário, viu? E daqui a pouco estará começando o programa aqui do nosso amigo Egídio Amorim. Daqui a pouco Vitória vai responder essa colocação sua aí. Eu queria que você, Mônica, se você fazer que nem Faustão dizia, se vira nos 30 segundos aí, para você nos explicar sobre a questão da associação. Então, que você explicasse essa questão da associação, que eu não sei se já foi criada ou está sendo criada, como pode fazer, como é que se faz, os critérios que se faz para fazer parte dessa associação da questão do autismo. Queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes. Bom, a nossa associação ela já está sendo criada, ela já está nos trâmites finais, que são os trâmites legais de cartórios, enfim, essas burocracias. E em breve, eu creio que no final desse mês que vem, a gente já vai estar a todo vapor. E os critérios são tão somente a criança com o lado e a família, porque ela vai ter uma associação que tanto vai ser para as pessoas com TEA como os seus familiares, né? Assim, aquela pessoa que é pai, que é mãe, que é tio, que é avô, que é qualquer pessoa que esteja envolvida com a questão TEA, ela pode fazer participação, ela pode ser um associado. Então tá bom, Mônica, qualquer hora dessa a gente te chama aqui para estar aqui presente no programa para responder alguns questionamentos, tá bom, abençoada? Tá, brigadão. Valeu aí, obrigado pela participação. Deus abençoe também no seu caso, lógico, também por isso. Feliz Dia das Mães, feliz pelo seu dia aí, parabéns pelo seu dia de amanhã, tá bom? Obrigadão. Tá um abraço, Deus abençoe. Vitória, quer... Só respondendo, né? Na verdade, o programa Amor de Mãe ele não é só para pessoas com autismo.
severo, digamos assim, nível 3, né? Como eu havia falado anteriormente, Certo. o programa ele foi criado, né, para dar apoio às famílias em situação de pobreza, extrema pobreza, independente do nível do autismo da criança. Então, se a família está em situação de pobreza e tem uma pessoa autista, independente do nível, essa pessoa ela é contemplada, certo? Agora, se a família tem em sua composição uma pessoa autista em um nível mais elevado, um nível 3, e está em situação de pobreza, ela meio que se sobrepõe, ela tem uma necessidade maior de ser contemplada, e a gente dá Porque uma não tem como visibilidade. atingir todos, né, no caso, né, obviamente, aí tem que ter esses critérios, né? Então a gente Certo. atende todos os níveis de autismo, certo? Se a família tiver em situação de vulnerabilidade social, tá bom? Então o programa ele foi criado, né, para contemplar essas famílias em situação de vulnerabilidade que tem pessoas autistas, não só os autistas de nível grave. Ok. Para a gente encerrar o programa daqui a pouquinho, vocês vão só falar aí a questão então de um trabalho que vocês estão para realizar na próxima semana. Então vocês se preparem para explicar essa questão do trabalho. Isso. E de novo você explica como é que faz essa questão para participar do projeto Amor de Mãe, né? No caso, o que precisa fazer para se inscrever, né? Essas questões todas, daqui a pouco vocês falam. Tem alguns comentários aqui do apresentador oficial do programa Vale Cidadania, Carlos Lisboa. Ele não está presente, mas fez aqui alguns comentários. Eu vou ler só um deles, porque ele fez 3 comentários aqui. Um deles ele diz o seguinte: tenho boas informações quanto ao trabalho. É óbvio que a demanda não é de hoje, porém se faz necessário prover elementos para suprir essa demanda oriunda de gestão anterior e da atual. É preciso ter uma maior transparência com quanto ao melhor redirecionada de aplicações de recursos nessa área. Dar respostas em tempo cada vez mais rápido possível para que se resolva por meio do diálogo sem precisar de judicializar o que está prescrito na lei. Os profissionais aí são excelentes, mas sem uma ação articulada com estratégia participativa, transparente e eficiente, com a Secretaria de Governo e secretarias afins, a coisa não flui bem. Ele fez outros comentários, depois vocês acompanham em casa. Carlos Lisboa é uma pessoa que ele não é um questionamento, mas até elogios e algumas sugestões, né? Eu acho que em tudo na vida é muito importante sugestões. Claro. Não é? Então o governo municipal, que é a nossa fala do programa Vale Cidadania, foi dito até por um dos nossos participantes dos programas passados, não só na questão do autismo e tudo, mas na questão do autismo também. Aquilo que está dando certo tem que ser elogiado, parabéns. E aquilo que poderia ser melhor, existem pessoas para dar sugestões para melhorias. Então que o governo abrace as sugestões, que possa fazer o melhor que tente fazer. Não vai conseguir fazer tudo, ninguém vai conseguir, mas tente fazer o melhor que possa. Então, para encerrar a nossa programação nessa tarde, eu queria só que Romildo, de uma forma bem rápida, falasse do projeto da semana que vem, que vai ver sobre a questão do Dia das Mães, e Vitória falasse então sobre como fazer para se inscrever no projeto Amor de Mãe. Isso. E aí já fala de vocês finais, né? Fala vocês. Isso, eu quero aqui agradecer, Bosco, pela a oportunidade que você está nos dando para a gente apresentar um programa tão de grande importância para a sociedade santacruzense, e parabenizar as mães, né? Quero aqui parabenizar todas as mães, principalmente a minha, que está lá em Barra de São Miguel, e a minha esposa, que está em casa nesse momento. Parabenizar todas elas, em nome delas, a todas as mães da nossa cidade. Então vamos lá, o programa Amor de Mãe estamos realizando no próximo domingo agora a 8, certo? Dia 21, uma programação lá na Avenida Pazuzinha, no programa Viva Santa Cruz, certo? Com algumas ações de saúde, cidadania, orientações, acolhimento, vai ter lá pessoas do Criança Feliz, serviço de convivência, vamos ter maquiagem, corte de cabelo para as mães, distribuições de muda de plantas, vamos ter saúde também, alguns atendimentos psicológicos, atendimentos de sinais vitais, vamos ter emissão de carteira de pessoas com autismo, vamos ter Bolsa Família, vai estar lá fazendo o cadastro do NIS, atualização do NIS. Então vai ter vários programas de outras secretarias para poder abraçar essas mães de Santa Cruz. Não vai ser só atendimento para mães autistas, vai ser aberto para todos os... Durante a semana vocês avisam nas redes sociais sobre isso, Isso, né? A gente vai ter um cardzinho, a gente vai estar divulgando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Enfim. Vitória? Sobre a participação, né, das famílias no programa Amor de Mãe,
acontece através de busca ativa, né? A gente articula com outras secretarias e aí sinalizam para nós as famílias que se encaixam, né? Que tem um perfil. Tem as que nos procuram, né, Romildo? Lá diretamente. Diretamente, né? E aí a gente faz esse trabalho. Sobre isso está respondido, né? Busca ativa, que a gente vai à procura da família, procura espontânea. Tem também os encaminhamentos, né? Que são feitos de outros setores, como o CRAS, o CREAS, que encaminham para nós. Certo. E aí, para finalizar a minha fala, né, eu gostaria de agradecer, né, como o Romildo falou, é muito importante, né, Santa Cruz ela é uma cidade diferenciada das demais no sentido até de costumes, né, o rádio aqui em Santa Cruz ele é muito utilizado e é um veículo de comunicação que a gente consegue, né, atingir várias pessoas. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né, em especial minha família, meus irmãos, meu namorado, minha sogra e minha mãe. Pronto, a Elisângela, por exemplo, disse aqui, ó, Diel do Shopping do Vaqueiro tá mandando um abraço pra Vitória Gonçalves. É o meu sogro. Seu sogro, tá certo. Muito bem. Minha sogra. E assim, também queria desejar, né, um feliz Dia das Mães para todas as mães, em especial a minha, que sempre me dá força e, enfim, está comigo sempre. E para minha irmã, que é mamãe de primeira viagem, né? Me deu aí a bênção, que é meu sobrinho Miguel virado. Mas eu amo muito. E é isso. Tá certo. E o programa Amor de Mãe, Bosco, ele está instalado na Secretaria de Governo e Desenvolvimento Social. Na Fica onde mesmo? Avenida Pazuzinha, número 178, no antigo prédio da Prefeitura. Sim, no antigo prédio da Prefeitura. Você chega lá Pronto. Na recepção, procura lá o programa Amor de Mãe para receber todas as mães. Estamos lá à disposição de segunda a quinta para atender a população. Muito bem, então a gente agradece aí a presença do nosso amigo Romilton Pinto, assistente social. A gente ia até fazer outros questionamentos sobre a assistência social, mas o tempo não nos permite. E também agradecer a presença da psicóloga Vitória Gonçalves, né? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. E para encerrar o programa de hoje, próximo sábado a gente está de volta ao meio-dia. Carlos Lisboa está de volta apresentando o programa, Moisés Américo participando aqui e fazendo questionamentos. A gente vai encerrar o programa de hoje, não poderia ser diferente. Vamos encerrar o programa de hoje em homenagem às mães com a música aí por demais conhecida. E no meu caso particular, um abraço para todos os ouvintes, mas especialmente para minha mãe, ali na Coab, Dona Auxiliadora Si, que Deus abençoe. E um abraço a todos.